Bem, pessoal, como prometido na live de ontem, tá? Eu percebi que não ficou tão claro aí alguns pontos sobre o gênero que a gente está estudando, chamado poema, tá? E principalmente nessas partes das formas fixas dos poemas e também na questão da contagem das sílabas poéticas, que é diferente das sílabas gramaticais. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, na aula de hoje eu vou mostrar um exemplo aí, realmente ficou faltando, tá? De cada uma destas formas fixas, certo? E depois a gente vai ver como é que se faz a contagem das sílabas poéticas, tá bom? Então, lembrando, existem vários tipos de poesia, de poemas, de se fazer poemas, certo? Algumas delas têm umas formas já fixadas, né, tradicionais, que quem for fazer e quem quiser fazer, por exemplo, um acróstico, né, vai ter que seguir essa formulazinha, uma balada da mesma forma, um haikai, um soneto, uma trova e outros tipos. Aqui eu só botei alguns, tá? Então, elas são as chamadas formas fixas, porque tem essa estrutura que você tem que seguir se você quiser fazer um poema desse jeito. Mas tem também a forma livre, aí não tem mais essa questão de contagem, nem de rimas e tal. Aí é uma forma mais livre, claro. Tem um ritmo também e tudo mais, mas é a chamada forma livre. Então a gente vai ver aqui as formas fixas, tradicionais, certo? Que foram estabelecidas ao longo do tempo, tá bom? Por exemplo, acróstico. Acróstico aí é composto de uma estrofe só uma estrofe, certo? E os versos, né? Cada letra inicial dos versos que compõem essa estrofe vai formar um nome, o nome de um objeto, de uma pessoa, de uma cidade, etc. Vamos aqui ver aqui um exemplo. Por exemplo, esse acróstico aqui, chamado Minha Razão de Viver, tá? Então, ó, felicidade maior que se instalou em minha vida. Luz que ilumine e me mostre o horizonte a seguir. Abrigam de repouso meus sonhos, sem nunca pensar em desistir. Da poetisa paraense aí, Santé, tá? Então, preste atenção aqui, ó. Uma estrofe só, certo? Beleza? Uma estrofe só. E no começo de cada verso, aqui ela inicia com uma letra. E vocês podem prestar atenção aqui, ó, que forma a palavra filhos. Isso é pensado propositalmente. Isso é o que nós chamamos de acróstico. Certo? Uma estrofe só, cada início de verso com uma letra e quando você vê no final da estrofe, essas letras iniciais de cada verso formam um nome. Isso é o que nós chamamos de acróstico. Ok? A outra forma fixa que a gente viu aqui, né, é a chamada balada, que como eu disse, não é aquela que você sai para a noite para curtir, certo? Balada é a forma de poesia aí, tá? Formada aí por 4 estrofes. 4 estrofes. Sendo que 3 dessas estrofes podem conter 8 versos ou 10, certo? Em 3 dessas estrofes pode ter ou 8 versos ou 10 versos. E na última estrofe, ela é formada por uma estrofe com 4 versos ou com 5 versos. Aí é a escolha de quem está fazendo poema, tá? Isso aí é chamada balada. Essa forma de se fazer poema chama-se balada, tá? Vamos ver uma balada aqui, medieval. Olha só que massa. Balada das Damas dos Tempos Idos. Bom, então. Dizei-me em que terra ou país está Flora, a bela romana, onde Arquipíada ou Thaís, que foi a sua prima germana, eco a imitar na água que mana, de rio ou lago a voz que a aflora, e de beleza sobre-humana? Mas onde estai, neves de outrora? E Heloísa, a muito sábia e infeliz, pela qual enclausurado Pedro Abelardo em São Dinis, por seu amor sacrificado? Onde igualmente é soberana, que a Buribã mandou por fora, num saco ao Sena arremessado? Mas onde estais, neves de outrora? Branca rainha, mãe de Luís, que com a voz divina cantava. Berta pré-grande, a Lis Beatriz, e aqui no Maine dominava. E boa Lorena Joana, queimava em Ruão? Nossa Senhora, onde estão, Virgem soberana? Mas onde estais, neves de outrora? Príncipe vede, o caso é urgente. Onde está elas, vede-o agora. Que este refrão guardeis em mente. Onde está as neves de outrora?
né? Então, pode prestar atenção aqui também que no final de cada um desses estrofes, repete-se aqui o que a gente já viu na aula passada, chamado de estribilo, ou seja, um refrão, né? Uma pancadazinha que se repete, um versozinho que vai se repetindo durante todo o poema, certo? Dessa forma aqui, chamada balada, olha aí, 4 versos, 3 versos aqui, ó. Perdão, 3 estrofes, ó, 1 estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, com 8 versos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. E uma estrofe, a última estrofe, contendo 4 versos. Poderia ser 5 aqui, poderia ser 10 nesses outros de cima. Aí é a escolha de quem vai fazer e compor um poema desse tipo chamado balada. Então a balada, estamos aí, uma forma de exemplo, certo? Essa é o que nós chamamos de balada. E o haikai? O haikai é uma das formas mais interessantes, certo? Por quê? Porque ele só tem uma estrofe com 3 versos, tá bom? Uma estrofezinha aí com 3 versos. Ele é de origem japonesa, certo? Os japoneses cultivaram muito essa forma de se fazer poesia, tá? Então, o primeiro tem 5 sílabas poéticas. 5 sílabas poéticas, o primeiro verso, certo? O segundo com 7 sílabas poéticas, ou seja, maior. Redondilha maior, 5 sílabas poéticas, redondilha menor. Redondilha menor, 5 sílabas, redondilha maior, 7 sílabas poéticas. A gente vai já ver o que é sílaba poética, tá bom? Então é isso aí. Ó, vamos ver um exemplo de haikai aqui. Observei um lírio, de fato nem Salomão é tão bem vestido. Então, esse estilo de poema, essa forma fixa de poema aí, chamado haikai, né? É bem simples, certo? E enquadra aí uma determinada, como se fizesse um retrato aí de alguma paisagem, de alguma coisa, de algum pensamento, certo? Outra aqui, ó, o poeta. Caçador de estrelas chorou, seu olhar voltou com tantas sem vê-las. Pode ver que pode ser rimado e pode ser que não tenha nenhuma rima, certo? Então vamos lá. Isso aí é o que nós chamamos de haikai, essa forma fixa de poema, tá bom? Nós temos também o famoso, isso aí é o mais conhecido, certo? A forma mais conhecida que é chamada de soneto, é o que a gente vê mais por aí, certo? Essas outras formas a gente não vê tanto, assim, até para estudar também, a gente estuda mais através dos sonetos, que é essa forma clássica aí de fazer poema, tá? Tem 14 versos dividido em duas estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos, certo? Nós temos aí o soneto, né, da felicidade, da fidelidade, um dos mais famosos da literatura brasileira, certo? De Vinícius de Moraes, poeta Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer de amor que tive, que não seja imortal, posto aqui a chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Aí um dos mais belos sonetos e poemas escritos aí em língua portuguesa, certo? Do nosso poeta Vinícius de Moraes, muito conhecido. Então aí, ó, a forma do soneto é sempre aqui, ó, 2 estrofes com 4 versos, certo? E 2 estrofes com 3 versos. Essa é a forma fixa conhecida como soneto. Uma forma de se fazer também poema, se escrever poema, tá certo? Uma forma fixa, tradicional de fazer poemas, ok? Lembrando lá também os esquemas de rimas, ó, tá bom? Primeira rima com a terceira, segunda rima com a quarta e assim sucessivamente, tá bom? Também o esquema de rimas está aí na outra videoaula que eu já falei, tá certo? E por último aqui desses exemplos que eu coloquei, nós temos a trovinha, né? A chamada trova, uma das mais famosas e mais tradicionais formas de se fazer também poemas, né? Composta de uma estrofe só, de 4 versos com 7 sílabas poéticas. É uma redondilha
maior. Muito usada aí por vários poetas ao longo do tempo, tá bom? Então, ó, uma estrofe só com 4 versos, tá bom? Então, o amor que a teu lado levas, a que lugar te conduz? Que entras coberto de trevas e sai coberto de luz? Olavo Bilac. E esse outro aqui, ó. Às vezes o mar bravio dá-nos lição engenhosa, afunda um grande navio, deixa boiar uma rosa. Aí uma ironiazinha, certo? Então, é o Gilson de Castro. Essa é a forma chamada e conhecida como trova, tá? Esse tipo de poema aí, esse tipo de estrutura é fixa de poema, chama-se trova. Uma estrofe só com 4 versos, tá bom? Com a redondilha maior aqui, a contagem das sílabas poéticas, que é o que a gente vai ver agora. Existe aí, quando a gente lidar com poema e com poesia, um negócio chamado metrificação. O que seria isso? Metrificação é a forma utilizada para medir a quantidade de versos que tem, certo? É o estudo disso aí. E como é que a gente faz isso? Como é que se faz isso? Tá? Temos que distinguir, né, aí, porque quando a gente está tratando de poesia, de literatura, de texto poético, de linguagem poética, tá certo? É diferente daí da sílaba gramatical. Sabemos que nas sílabas gramaticais existe a chamada sílaba tônica, né? Sílaba tônica é aquela palavra, certo? Aquela sílaba dentro de uma palavra que vai ter mais força, vai ser pronunciada com mais força, certo? Se for a última, é oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, a famosa proparoxítona, certo? Proparoxítona. Então, isso aí são as chamadas sílabas gramaticais. Na sílaba poética, a gente não leva em conta isso aí, porque é diferente. Porque na regra da sílaba poética, a gente distingue a contagem de acordo com o som da palavra, certo? Porque é algo ritmado, tem um ritmo, os versos têm um ritmo. E de acordo com a sonoridade é que a gente vai fazer essa contagem de sílabas poéticas, certo? Então há 2 regras principais para se fazer esse tipo de contagem. Primeira regra, a gente vai contar o número de sílabas poéticas até a última sílaba tônica. Se uma sílaba tiver, por exemplo, 9 versos, um verso aí, né, 9 sílabas, né, 9 sílabas, mas é uma paroxítona, então a sílaba mais forte é a penúltima. A gente para de contar ali, aquela última a gente não conta dentro da metrificação, certo? E quando houver sílabas iguais aí, sílabas átonas, como é de acordo com o som, elas vão se unir, tá certo? Elas vão se unir. Então, a gente vai ver aqui, ó, um exemplo para ficar mais claro e encerrar a aula de hoje, tá bom? Então, olha lá. São aí, uma parte de um poema de Fernando Pessoa chamado Autopsicografia, tá bom? Olha só que interessante. Aqui nós temos contagem da sílaba, a sílaba literária, a sílaba poética, certo? E a contagem das sílabas normais, que é a sílaba gramatical. Então esse verso aqui, ó, o poeta é um fingidor, tá? Primeiro verso desse poema, dessa estrofe aí, ó. Quantas sílabas gramaticais ela tem? Sílabas é emissão de voz, lembra lá, certo? Sílaba é emissão de voz, olha só. O poeta é um fingidor, tem 9, certo? Contando tem 9 sílabas. Mas na contagem aí de sílabas poéticas ou sílabas literárias, certo? Vai acontecer aquelas outras 2 regras lá para seguir, ó. O poeta, aqui, ó. Poeta vai ser unido, vai se contar como uma sílaba só, tá? Porque é o som, quando você fala assim dentro do verso, é como se esse som saísse de uma vez só. O poé, certo? Então, junta-se a sílaba, tá bom? O poeta, e aqui também, ó, também como se fosse um ditongozinho aqui, né? Só que aqui é tônico, né? Mas também conta como uma sílaba só. Então, o poeta é um fingidor. Opa, aqui, ó, sílaba mais forte, sílaba aí oxítona, né? Parou de contar aí. Se tivesse outra, se fosse uma palavra que tivesse fosse oxítona, né? Paroxítona, e tivesse mais uma sílaba aqui, a gente pararia de contar, porque achou a sílaba tônica. A última sílaba tônica é essa aqui, então parou de contar. Aí,
na sílaba poética, na linguagem poética, certo? Então aqui, ó, o poeta é um fingidor, 7 sílabas literárias. Esse verso aí tem 9 sílabas gramaticais e 7 sílabas poéticas, porque a gente seguiu as regrazinhas de contagem de metrificação. A gente unificou aqui, ó, as sílabas átonas, tá? As sílabas átonas aqui, ó, o O e o E, né? As vogaisinhas aqui, a gente juntou num som só, certo? E também aqui, ó, juntou isso aqui, ó, tá, também porque sai um som só. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas poéticas. Se tem 7 sílabas poéticas um verso, ele é chamado de redondilha maior, certo? Redondilha menor. Perdão, redondilha maior. Redondilha menor se tivesse apenas 5 sílabas poéticas. Dentro de um verso tem 5 sílabas poéticas, é o que a gente chama de redondilha menor, quintilha, né? E se tem 7, é um heptassílabos, a gente tem aí a chamada redondilha maior. Vamos continuar a análise aqui dos outros versos, tá? Então, ó, finge tão completamente. Opa, temos uma paroxítona aqui, ó. Na contagem tradicional e normal das sílabas, as sílabas gramaticais, ela tem quantas sílabas? Tem 8 sílabas aqui, ó, né? Esses versos aqui, esse verso tem 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas, tá? Mas aqui vai ter o quê? Vai ter a diferença, porque a gente vai parar de contar aqui na última sílaba tônica. Presta atenção aí, ó. Finge tão completamente. Não é mais forte, ó? Completamente. Paroxítono. Pronto. É a última sílaba tônica. Parou de contar aqui, ó. Aqui tem outra sílaba, não tem? Outra sílaba gramatical tem. Mas essa não vai contar assim na linguagem poética, certo? Na contagem de línguas poéticas, porque a gente para de contar na última sílaba tônica, certo? Então, finge tão completamente. Finge tão completamente. Mais forte, parou aqui de contar. Aqui não tem nenhuma junção de vogais, certo? Tem só consoante aqui, ó. Consoante, 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 certo? Ó. Terminou com, ó, terminou aqui, ó, esse outro verso de cima, novamente, certo? Aqui, vamos para o outro aqui, ó. Que chega a fingir que é do, certo? Novamente, a mesma coisa que aqui do primeiro verso, certo? Ó, que chega aqui, ó. Aqui é A, termina com A, e a outra sílaba aqui começa com A, ela vai ter o mesmo som, ela se junta, certo? Você pronuncia de uma maneira só. Aqui também, quer, certo? Quer. Também se junta, ó. Terminou aqui, aqui se junta porque sai um som só, ok? Termina com um som só. Então, que chega, tá vendo como sai um som só? Chega a fingir que é, também sai um som só. Do aqui porque paramos na última sílaba, última sílaba aí, tônica, certo? Ó, as sílabas gramaticais ela tem 9 sílabas, certo? Esse verso normalmente na gramática, no tradicional, no comum, ele tem 9 sílabas, certo? 9 sílabas gramaticais. Mas na contagem de versos aí, no chamado metrificação, na escansão, a gente conta apenas até a última sílaba tônica. E se tiver a presença de aqui, ó, vogais, elas vão se unir, certo? Vai ser pronunciado um som só, tá bom? Por isso que diminui a contagem. Continuando aí no último verso, tá? A dor que deveras sentir, novamente, uma paroxítona, tá? Ela tem quanto aqui, ó? 8 sílabas gramaticais, não é? Sim, mas a gente vai contar até a última sílaba tônica. Então, a dor que deveras sentir é o mais forte aqui, é novamente uma paroxítona, tá certo? Então, a gente conta até a última sílaba tônica, certo? Então, é dessa forma aí que a gente faz as chamadas contagens de sílabas gramaticais e sílabas poéticas. É a chamada escansão ou metrificação, a contagem de quantas sílabas tem em cada verso, de 1
poema, tá certo? Então aí é o encerramento aqui, só fechando, né, essa última aula aí sobre metrificação, sobre o gênero poema, tá certo? A gente encerra aqui o terceiro bimestre, tá bom? Nesse assunto aqui, nesse gênero, e a gente ainda vai fazer algumas coisas com ele aí no início do outro, tá bom? Pra gente trabalhar uma poesia, mais poesia aí, mais linguagem poética. Então, qualquer outra dúvida que ficar, vocês anotem, certo? Anota a dúvida e faz como fizeram lá na live. Muito bem, anotou a dúvida e perguntou, tá bom? Anota, quando a gente chega na live lá, a gente tira as nossas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só e até então uma próxima, tá bom?